Graça e paz, irmãos. Iniciamos aqui mais um estudo da nossa escola bíblica referente à carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos fazer a quarta lição. E o tema desta lição de hoje é experimentando a admirável graça de Deus. O capítulo 2 vai ser o nosso texto, do verso 1 até o verso 10. Nós não vamos ler o texto todo, mas vocês vão acompanhar aí na sua Bíblia para a gente poder ir estudar e sermos edificados com esse estudo que hoje, inclusive, vai ser muito maravilhoso. É um assunto muito profundo que todo crente deve aprofundar com alegria e deleite neste assunto tão maravilhoso no que diz respeito à graça de Deus. O capítulo 2 de Efésios eu considero como o coração da carta de Paulo aos Efésios. É o centro de tudo que diz respeito à graça de Deus em relação a nós, a nossa situação e a ação de Deus em relação à nossa vida. Eu também vejo esse capítulo 2 de 1 a 10 como o resumo de toda a Bíblia, porque ele aborda 4 coisas. Primeiro, a nossa situação, a situação caída e corrupta do homem. Segundo, ele mostra a reação de Deus. Como Deus reagiu a essa situação do homem com amor e misericórdia. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Terceiro, o que Deus fez devido à situação do homem por causa do seu grande amor? Ele salvou, deu vida, ele deu Cristo Jesus. Não é isso que nós vemos nos evangelhos? E quarto, o que aconteceu com nossa vida após Deus ter feito isso? Nos ter feito nova criatura? Isso é o que está em toda a Bíblia. É Deus procurando o homem, restaurando um homem caído. E portanto nós vamos estudar esta experiência que nós tivemos na graça de Deus para recebermos a salvação. E assim nós observamos aqui 3 pontos dos quais nós vamos abordar. Primeiro, é a situação do homem, a situação irremediável do homem. Nós observamos que no verso 1, olha só o que ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo aborda aqui primeiro qual é a nossa situação, qual era na verdade a nossa situação, mostrando para a igreja que houve uma transformação significativa na vida deles. Em relação ao homem natural, como é a situação dele? De um morto. Esse morto aqui, é claro, ele está falando relativo à vida espiritual, em que o homem está totalmente alheio a Deus. Vivo fisicamente, no seu meio aonde vive, mas está morto espiritualmente, totalmente separado de Deus. E qual é a situação dessa pessoa que está morta, longe de Deus? Qual é a vida que ela vive no mundo em que, separado de Deus, vive um comportamento totalmente alheio ao Senhor? Muito bem. Nós temos 3 aspectos que impulsionam a vida desses mortos. É interessante falar assim, não é? Talvez você esteja estranhando, mas isso é de fato, porque morto aqui é literalmente separado de Deus, vivo na vida material, na vida física. Nós temos 3 agentes que impulsionam a vida dessas pessoas que estão sem Cristo, nos quais também era a nossa vida. Nós temos 3 agentes. Primeiro agente é o mundo, que com seus valores estimulam a vida que sem Deus vive uma vida totalmente direcionada por valores pecaminosos, valores totalmente fúteis, que não agregam valor nenhum. Verso 3, dos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O mundo é o sistema de valores que rege a vida dessas pessoas mortas para viver em conformidade com o seu sistema. Segundo agente que rege a vida desses mortos espiritualmente, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o próprio Satanás. Verso 3b, segundo o príncipe do potestade do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás é o segundo agente que se aproveita dessa separação por estarem mortos, por não ter nenhum sentimento de Deus, para poder dirigi-los, a vida deles, a uma vida totalmente alheia e contrária à vontade de Deus. Ele usa, inclusive, a sua maior arma, a mentira, porque ele é o pai da mentira. Lá no Jardim do Éden, ele começou usando justamente essa arma e ele usa até hoje esse instrumento para poder direcionar esses filhos que estão totalmente alheios a Deus. O terceiro agente é a nossa carne. Nossos próprios desejos, que corrompidos estão totalmente contrários ao caminho de Deus. Verso 3, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então esses três agentes atuam na vida da pessoa sem Cristo. E que hoje, por sermos crentes, eles são nossos inimigos. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, esses três agentes, o mundo, Satanás e a carne, se tornam inimigos, porque estão impulsionando-os a andar contrário à vontade de Deus. Certamente, nós observamos aqui esta doutrina da depravação total, que nós cremos. O que é a depravação total? A depravação total não é o homem praticando na sua essência todo tipo de maldade. Mas a depravação total significa 4 coisas que eu gostaria de expor para você aqui. Primeiro, a depravação total tem a ver com o fato de que todos os homens são pecadores. Todos. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Ninguém escapa de ser pecador. Isso é universal. Segundo, a depravação total tem a ver com o fato de que o homem, na sua rebeldia, é total contra Deus. Ou seja, o pecado atingiu toda a essência da sua vida, todo o seu caráter, na sua mente, a parte intelectual, seus pensamentos são totalmente vazios, contrário a Deus. Atingiu seu coração, seus desejos, suas ambições, seus deleites, está totalmente em coisas ruins, coisas más que não agradam a Deus. E atingiu a sua vontade. As decisões do homem são baseadas naquilo que lhe dá prazer, que é contrário a Deus. Sua própria vontade foi corrompida para que então ele pudesse decidir por não servir e não adorar ou não crer Deus, mas sim adorar outros deuses. Pelo fato do homem estar morto, isso significa que ele não tem livre-arbítrio? Não, o homem tem livre-arbítrio. Ele ainda é livre. Porém, o que nós podemos entender e compreender é que essa liberdade que ele tem não tem nada a ver com o fato dele conseguir decidir espiritualmente por Deus. Ele é livre, porém a sua liberdade foi corrompida. Ele é livre no mundo em que ele vive, limitado à vida física, ao ambiente em que ele anda. Ele é livre ali para escolher uma profissão. O homem pode escolher não mexer com droga, por exemplo. Pode escolher não matar alguém que o feriu. Pode escolher a sua esposa, escolher a cidade onde vai morar, escolher sua roupa. Ele pode fazer escolhas no mundo em que ele vive. Porém, ele nunca vai conseguir decidir espiritualmente porque foi corrompido. Jesus falou em João 8,34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então essa escravidão é que o torna totalmente voltado a praticar coisas pecaminosas e dando a ele a liberdade para escolher o que ele quer fazer lá. Mas em relação a Deus, Romanos 3,10 diz assim, que tanto judeus quanto gregos, todos temos demonstrados que estão debaixo do pecado, estão subjugados pelo pecado. Não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então ele está falando de coisas espirituais. Infelizmente, por estar morto, ele jamais terá condição
de tomar decisão por buscar Deus, porque ele está morto. O que é que o morto sente? O que é que o morto vê? Nada. O morto não se relaciona com coisas vivas, ele não tem condição. Por isso que esta palavra, ela vem se encaixar perfeitamente na nossa situação, que dominado por tudo nesta vida é inerente à nossa natureza de sermos pecadores, totalmente pecadores, não metade pecadores, ou um pouco pecadores, ou um pouco maus. Não, somos totalmente pecadores. Portanto, a situação do homem é irremediável. Por si só, nunca conseguiríamos jamais alcançar a salvação, a restauração, uma mudança efetiva em nossa natureza. Nunca conseguiríamos, jamais. Segundo ponto que nós observamos aqui, agora é relativo a Deus. Primeiro ele fala do homem, agora ele fala de Deus. O que Deus fez? Qual foi a reação de Deus? O que Deus manifestou ao ver o homem nessa calamidade, nessa crise espiritual? Verso 4 nos dá uma resposta tão maravilhosa e encantadora. Ele diz assim: mas Deus, porém Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Como mortos, qual é o destino de um morto? Ser enterrado. Uma pessoa morta, você vai fazer? Deixar ao ar livre? Não. Ele tem que ser sepultado. Nós estamos preparados para ser sepultados, ser condenados. O versículo 4, então, dá uma exclamação que eu fico emocionado ao ler e ver tão grande manifestação de Deus. Mas Deus, porém Deus, contudo Deus, ao invés de continuar com o funeral para enterrar o homem, por causa por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou. Então Deus, ao invés de manifestar o preparo do nosso sepultamento, ele manifesta riqueza de misericórdia. Ele manifesta o seu grande amor por nós, por toda a humanidade. Isso, irmãos, é maravilhoso. É até difícil de expressar tamanha grandeza de amor e riqueza de misericórdia. A misericórdia é Deus não dando ao homem o que ele merece. Então, o primeiro ato é misericórdia. Ele poderia nos pegar, nos jogar lá, nos enterrar, condenar e para sempre sermos condenados na eternidade. Mas ele foi tão misericordioso que ele não fez isso. Pelo contrário, ele nos amou. Misericórdia tem a ver com passividade. Olha, eu não vou dar o que eles merecem. O amor eu vou dar a eles o que eles não merecem. E por causa disso nós temos três coisas que Deus fez em razão da sua riqueza de misericórdia e em razão do seu amor. Primeira coisa que ele fez foi nos vivificar, nos trazer vida. Olha que interessante. Paulo repete o que ele falou no primeiro verso. Ele vos deu vida. Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida. Por que ele repete? Porque Paulo está enfatizando que a razão da nossa existência, a razão da nossa esperança está em Deus. Não está em você, não está em mim. Agora ele coloca de lado a situação do homem e joga o foco para Deus. Ele joga o foco para o Senhor, porque agora Deus está voltado para a salvação do homem, para que ele possa então ser restaurado. Olha que coisa maravilhosa, Deus vivifica, Deus traz a vida, nos deu vida juntamente com Cristo, a vida de Cristo que foi manifesta aqui. E depois da sua morte, ele nos deu vida juntamente com ele, porque Cristo agora vive em nós. Depois, segunda coisa que ele fez, ele nos exaltou. De mortos, derrotados, do vexame da morte, ele nos fez sentar nos lugares celestiais. Verso de número 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou, nos tirou lá das profundezas e nos elevou nas regiões celestiais. Que grande amor, que imenso amor. Mortos,
sem merecimento, sem dignidade, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. E terceiro, ele usou de bondade para conosco. A graça de Deus para a salvação não é apenas o ato de nos salvar e nos livrar do pecado e pronto. Não. Quando ele diz, verso de número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação foi apenas um ato inicial do que Deus projeta para nós, porque depois de sermos salvos, nós ainda somos sustentados por Deus. O Espírito Santo habita em nós, ele nos protege, ele está conosco todos os dias, ele nos sustenta nas provações, ele faz com que todas as coisas nesta vida cooperem para o meu bem. Gente, é coisa maravilhosa demais. Deus mostra para a igreja, por meio de Paulo, quão maravilhosa é a sua graça. E ele faz isso por causa do seu grande amor, da sua riqueza de misericórdia. E terceiro, qual foi o efeito da vida de Cristo Jesus, que na sua graça morreu por nós, nos impactou? Qual o impacto que existe em nós? Vamos ver. O verso número 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Então, porque é uma explicação do resultado do que Deus manifestou e fez por nós. Pela graça, pelo favor imerecido, vocês são salvos mediante a fé. Ele diz assim no verso 8, isso não vem de vós. O resultado de sermos salvos não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Isto não vem de vós, ele não está se referindo à fé como uma coisa isolada. Mas ele está falando a respeito de toda a experiência da salvação. De todo o processo da salvação, que na verdade se tornou um ato no momento em que ele nos perdoou e nos livrou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ou seja, quando Paulo diz que ele deu, o verso 1 ele diz, ele vos deu vida. E no verso 5 também ele diz, ele vos deu vida. É o mesmo verbo que é usado lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa dádiva é justamente porque nós jamais conseguiríamos alcançá-la. Por isso ele deu. Imagina alguém com uma dívida enorme, impagável, ele clama para o seu credor para que considere ou espere por um tempo, e aquele credor diz, olha, eu vou perdoar a sua dívida, eu vou anular a sua dívida, porque você não tem condição de pagar e eu não vou te esperar a vida inteira. É a mesma coisa da salvação. É uma dádiva porque é inalcançável pelos nossos esforços. Não é de obras, porque tudo foi consumado na cruz. Não de obras para que ninguém se glorie, porque o homem jamais terá a capacidade por si ganhar salvação ou conseguirá fazer coisas para ter mérito para ser salvo. Jamais vai conseguir isso. Eu sempre gosto de comparar que tentar ganhar salvação pelas obras é a mesma coisa de você ter uma dívida no banco de 10 milhões de reais e tentar pagar essa dívida depositando R$1 todos os meses no banco. É algo impossível. É algo impossível. Por isso ele diz, não é de obras, porque as obras Cristo já fez na cruz, quando ele diz, está consumado, está pago, está tudo feito. Basta crer. Por isso ele diz que é mediante a fé. Não é pelas obras. Ainda que você seja um bom religioso, um bom pai de família, um bom profissional, você pode fazer boas obras nessa semana e ter a sensação, essa semana eu estou quites com Deus. Na semana seguinte você peca. E aí você tem que fazer novas obras para cobrir aquele pecado. Na outra semana você torna a pecar. Isso nunca vai acabar. É interminável. Meu amigo, a sua salvação depende de Deus. Você precisa crer.
Não tente ganhar por seus méritos, porque você nunca vai ter. Os seus méritos estão unicamente em Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Já pensou se dependesse de nós para ganhar a salvação do homem com tantos pecados? Se dependesse de nós para manter a nossa salvação? Alguém que alega que o crente perde a salvação, imagina se você tivesse que dar manutenção à sua salvação. Eu pergunto, nós estamos no mês de maio, de janeiro até abril, quem pode contar quantos pecados você já cometeu? Você como crente. Certamente você não vai conseguir. Porque o ato consumado de Cristo na cruz é para cobrir os pecados futuros, porque nós não temos condições de manter. Porque nós não merecemos. É uma dádiva de Deus. Por isso somos felizes e alegres, porque é um ato seguro. É algo perfeito, íntegro. E com isso, o que ele fez? O efeito foi nos tornar novas criaturas. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Não é na igreja, não é no pastor, não é nas boas obras, não é no sacramento, não é no batismo. Não é na religião, criados em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então Deus nos transformou para sermos um novo homem, uma nova criatura, feitos para as boas obras. A salvação pela graça ela é apenas um ato inicial de Deus a fazer em nós. Então, criados para boas obras, Deus começou um ato maravilhoso em nós quando nos salvou, quando Ele nos perdoou. E estas obras é justamente tudo que o Espírito Santo vai fazer em nós e através de nós, para que um dia sejamos conformados à imagem de seu Filho. Romanos 8, quando Paulo fala a respeito daqueles que conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus predestinou, Ele preparou qual que é o destino daqueles que creem em Jesus? Se tornar parecidos com Ele. Esta obra é maravilhosa porque o Espírito Santo opera em nós segundo a eficácia do poder de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos todos os dias ter uma vida de gratidão, porque a graça nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos a graça, mas foi Deus que, pelo seu grande amor e misericórdia, nos alcançou. Portanto, que você se alegre, que você regozije-se nessa grande bênção de sermos salvos, quando o Senhor, por amor, por grande misericórdia, proveu o meio de sermos salvos, pela sua graça mediante a fé. Que Deus nos abençoe e que você cresça no conhecimento e na graça, cada dia mais na dependência de Deus, para vivermos esta vida vitoriosa. E no mais, esta salvação pela graça, ela visa no futuro a glória de Deus. Por isso ele diz aqui no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus vai ser glorificado em nós, que fomos transformados e comprados com preço de sangue para pertencermos a Ele. Nos séculos vindouros, quando a igreja ser glorificada em Cristo Jesus quando Ele voltar. Por isso, deleite-se. E lembre-se, a salvação não é um processo de melhoramento para se ganhar aos pouquinhos ou sustentá-la por sermos bons crentes, ou seja lá o que for. Não, a salvação é um ato concluído, 100% feito. Agora, Ele quer operar em nós e através de nós, para que a nossa vida possa refletir a sua glória. Que Deus nos abençoe e que você continue firme nessa maravilhosa graça do Senhor Jesus.